Na última terça-feira, estava compartilhando com os irmãos e eu vi um breve vídeo de um famoso pastor batista dizendo o seguinte à sua igreja: você tem a sensação de que está num vazio da presença de Deus? Se a sua vida é infernal, clame pelo nome de Jesus. Jesus Cristo é Salvador, é Redentor, é Libertador. Jesus Cristo é aquele que nos transforma. Nossa experiência é com Jesus. E eu não teria nada para dizer e discordar desta sentença. Até aqui, o que aquele pastor disse é verdade. Nós até tratamos na semana passada, quando Jesus disse que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir a Ele, a Cristo. Não há uma expressão de religiosidade, mas há uma pessoa, a Cristo, o Deus encarnado. Porque só Ele, Jesus, é Salvador, só Ele, Jesus, é Redentor, só Ele, Jesus, é Libertador, e só Ele pode transformar vidas. Esse é o centro do Evangelho. Mas aquele pastor não parou nessa sentença e ele então continuou. Você não tem experiências com os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus colocam peso em você. Você não tem experiência com um padrão moral, com religião. Você tem experiência com Jesus. Esse pastor batista já disse também que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele já disse que a homoafetividade, não use essa expressão para o pecado homossexual. Homoafetividade. O pecado homossexual é uma distorção do que Deus criou. Ele disse que não é pecado e que uma mulher assassinar no seu ventre, um ser humano gerado por Deus, porque Deus gera a vida, não é crime. E que ele tem um conceito diferente de pecado do que a Bíblia tem. E que, na realidade, não existe ortodoxia, não existe o que é o ensino correto, mas uma infinidade de possibilidades de ensinos. A grande questão para pastores como ele, e que sempre houve no meio da igreja, e que são sofistas. Sofistas eram os filósofos que tinham uma retórica oratória e falavam muito bem, mas que, por vezes, com a sua linguagem enganosa, misturam verdade com mentira de maneira muito sutil. Estes sofistas sempre existiram no meio da igreja. E a pergunta que nós devemos fazer é: de onde esse pastor tirou o Jesus que ele crê? E a fala dele visa fazer uma distinção entre Jesus e os mandamentos de Deus. Mas, outra pergunta, com base no que ele faz essa distinção? Jesus é
sim, Salvador, Redentor, Libertador, e é o que nos transforma, é o que a Bíblia diz. Mas Ele salva, Ele resgata, Ele liberta do quê? Ele nos transforma em quê? Ou em quem? Qual a base para isso? E essas falas, e elas são muito comuns hoje, elas visam fazer distinções do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento. Essa é uma velha heresia de séculos atrás e que, como eu disse, volta e meia surge no seio da igreja. A ideia é fazer uma distinção da lei de Deus e de Jesus, dos mandamentos de Deus e de Jesus. Nossa experiência é com Jesus, não com os mandamentos de Deus. Líderes religiosos que pensam assim são normalmente definidos em teologia como antinomistas. E o que é o antinomismo? E aqui nós temos irmãos que não creem dessa forma e que definem o que é o antinomismo ou antinomianismo. A palavra antinomista significa literalmente contra a lei. Ela descreve alguém que acredita que um cristão está livre das exigências da lei de Deus. O antinomianismo ensina que, porque a graça de Deus é maior do que todos os nossos pecados, e isso é verdade, não temos mais nenhuma obrigação de obedecer à lei de Deus, o que é mentira. Se as boas obras não figuram em nossa justificação, o que é verdade, nós não somos justificados por obras, que é sermos declarados justos aos olhos de Deus, isso que é a justificação. Então elas são desnecessárias na vida cristã, o que é mentira. Consequentemente, os crentes não precisam mais dar ouvidos aos avisos nas Escrituras. E adiante então do imenso perigo destas leis, ou destas ideias, melhor dizendo, desta proposta que entendamos, propostas como essa levam pessoas à condenação eterna. E algo que esse pastor também não acredita, ele tudo mostra que ele é universalista e que no final todo mundo vai ser salvo. É diante disso então que eu gostaria de tratar com vocês esse tema aí, o cristão e os mandamentos de Deus. Nós já tratamos isso algumas vezes. Nós sempre estamos tratando, talvez não de maneira tão explícita como a gente vai ver, mas nós sempre estamos tratando do que a palavra de Deus ensina, de como um cristão deve viver. Mas hoje eu queria ver um pouco mais especificamente. É sempre importante nós revisitarmos esse assunto, porque há confusão na interpretação de muitos. Eu não estou falando daqueles que são mal intencionados e que querem distorcer, transformar a graça de Deus em libertinagem. Mas eu estou falando daqueles que às vezes perguntam, mas nós não estamos debaixo da graça? Sim. Isso não significa que nós não estamos mais debaixo da lei. Aí nós precisamos entender o que significa estar debaixo da lei. Em Cristo não há mais condenação por causa de Cristo. Mas isso não significa que nós vamos pecar para que a graça de Deus aumente. Então há confusão e às vezes nós lidamos com isso, e às vezes, inclusive, irmãos que vêm de contextos extremamente legalistas, eles às vezes se perdem nesse caminho. Eles saem do legalismo e acabam indo para alguns passos que são perigosos e que podem levar à libertinagem.
Há muita confusão entre a graça de Deus e a lei de Deus. E eu queria então ver com vocês isso. Hoje nós não vamos expor verso a verso como majoritariamente fazemos, mas eu queria ver alguns tópicos com você, lógico, todos eles pautados na palavra. O cristão e os mandamentos de Deus, então, e o primeiro ponto é: os mandamentos de Deus foram dados por Deus. Fazer a distinção entre Cristo, que é Deus, e os mandamentos que Deus, Ele, Cristo, estabeleceu, já está tudo errado na base. O Deus que nós cremos é o Deus trino. Então, tudo que Deus estabelece de mandamentos em sua palavra, Jesus estabeleceu. Mas depois da queda, quando a humanidade decidiu de maneira, por sua própria vontade, se rebelar contra Deus, e a humanidade figurada em Adão e Eva, mas que aponta para todos nós, por isso que todos nós, desde que nascemos, cometemos pecado e somos responsáveis. Quando a humanidade decidiu se rebelar contra Deus, e é por isso que a gente vive nesse mundo que é um caos, por causa da rebelião, o Senhor constatou algo. Gênesis capítulo 3, capítulo 6, verso 5. Deus havia criado o homem bom, mas o homem se rebelou. E é naquele momento entra o pecado na humanidade, e o pecado passa de pai para filho, de geração em geração, e é isso que nós somos, pecadores. E aí então o texto diz, esse texto é um texto claro de um povo que não tinha nenhum tipo de lei. E diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Este é o homem. Isso aqui somos eu e você sem Cristo. E no caso, sem lei. Não há limites para a nossa capacidade para o mal. Mas em Êxodo capítulo 20, muito tempo depois, Deus estabelece os mandamentos. Os 10 mandamentos, que são um resumo da lei. E não para provar que Ele é Deus, mas porque Ele não precisa disso, mas Deus definiu leis porque Ele, Deus, é santo, Ele é justo, Ele é bom e é um Deus de ordem. E por ter este caráter, Deus estabeleceu suas leis. Deus não mente, Deus não rouba, Deus não adultera, Deus não assassina, Deus não pratica a injustiça. E Ele então estabelece suas leis de acordo com quem Ele é, para que o homem obedecesse. E o homem no pecado e sem lei seria isso aqui. Tanto que Deus então destrói a humanidade naquele momento, porque ele vivia totalmente de acordo com a propensão do seu coração pecador. Paulo, aos Gálatas, capítulo 3, verso 19, ele vai dizer então qual a razão de Deus dar a sua lei. Gálatas, capítulo 3, verso 19, diz assim, e ele está respondendo à pergunta do porquê da lei. E ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente
A quem, esse quem aí com Q maiúsculo, se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A segunda parte do texto nós vamos ver daqui a pouco. Mas o ponto é que Paulo está dizendo por que Deus deu a sua lei. Ele deu a sua lei porque o homem é um pecador e sem lei ele vai viver totalmente na prática do seu pecado, sem limites. Deus deu a sua lei por causa dos pecados que nós cometemos, por causa das transgressões. Portanto, tudo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ordena, que nós façamos ou não, é claro que dentro do seu propósito soberano, nós vamos ver que houve leis que Deus estabeleceu e que hoje elas não são mais necessárias, elas não foram abolidas, mas foram cumpridas. Mas tudo o que Deus estabeleceu em seu propósito soberano, foi Ele, Deus, quem estabeleceu. Segundo ponto é que os mandamentos de Deus foram dados para o nosso bem, não para peso. Deus deu os seus mandamentos para o bem do ser que Ele criou à sua imagem e semelhança. Essa distorção de que os mandamentos de Deus colocam peso em você, dita por um pastor, é incompreensível. Porque se os mandamentos de Deus foram dados para nós, então há algo nos mandamentos de Deus que são e que não são colocar peso, mas é que são o melhor para nós se obedecermos. E é comum da parte de liberais, de líderes, pastores liberais, alguns deles associarem a lei de Deus com o legalismo fariseu. E um dos textos utilizados para alguns destes é Mateus capítulo 23, versos 1 a 4. Nós estamos vendo que os mandamentos de Deus foram dados para o nosso bem. Mas alguns vão dizer que é um peso, e uma das referências para se justificar essa ideia de que é um peso está nesse texto. Mateus capítulo 23, versos 1 a 4, é Jesus falando, e ele diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. E esse é um dos textos, mas entendamos, Jesus não está dizendo aqui que a lei dele, que ele estabeleceu, é um fardo pesado. Porque ele está dizendo: fazei e guardar tudo quanto eles vos disserem. Mas há uma condição para isso. Quando os religiosos anunciavam a lei de Deus, Jesus diz: vocês devem obedecer. Mas o problema que os religiosos fizeram e fazem até hoje os legalistas é que eles atam fardos pesados que são o quê? Acréscimos à lei de Deus e não o que Deus diz. Por exemplo, vocês, que já, especialmente as irmãs que vieram do contexto religioso legalista, vocês viram leis estabelecidas pelas religiões que estabeleciam o que deve, quanto deve, qual o tamanho da roupa que se deve usar. Mas a Bíblia disse que a mulher deve usar um traje decoroso. O que sai disso são atos ou fardos pesados. Eu estou usando só um exemplo.
Os fariseus criaram uma Bíblia além da Bíblia, com uma infinidade de regras e leis que Deus não estabeleceu. Isso sim é fardo. E contra isso nós temos que ser totalmente contrários. Isso é legalismo. É acrescentar ao que a palavra de Deus estabelece. E nós somos sujeitos. Tem dito aqui, nós sempre, irmãos, estamos sujeitos a, às vezes, pender para um legalismo ou pender para uma libertinagem. Por isso que a nossa única regra de fé e prática é a palavra. Nós devemos ser medidos pela palavra, porque senão nós vamos incorrer nesses pecados, nesses erros. Portanto, Jesus não está dizendo que a lei que ele estabeleceu é um fardo pesado. Mas o liberal usa isso. O fato é que os mandamentos de Deus não são penosos para os cristãos. O apóstolo João, que ouviu Jesus dizer isso, vai escrever alguns anos depois, isso em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 1 a 3. 1 João, capítulo 5, versos 1 a 3. Ele não vai dizer que a lei de Deus, os mandamentos de Deus são um peso para você. Pelo contrário, olha o que os mandamentos de Deus são para aqueles que creram no Evangelho. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Lembra que o Augusto trouxe aqui o Evangelho de João, e ele está reforçando isso em suas cartas. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não é um peso. O mandamento de Deus é algo maravilhoso para nós. Ele não é um peso. Ele é uma expressão do amor de Deus por nós. Você consegue ver como esses homens distorcem a palavra de maneira sutil, dizendo que nós não temos mais nada a ver com o que Deus estabeleceu em sua palavra. Agora, é claro que, para quem que os mandamentos são um peso? Para quem não conhece a Cristo. Por quê? Porque essas pessoas que não conhecem a Cristo, elas querem viver no pecado. Elas não querem ninguém dizendo, não faça ou faça isso. Mas ele está falando para a igreja, para cristãos. Então, para cristãos, a lei e os mandamentos de Deus não são penosos. É claro que, infelizmente, nós que cremos no Evangelho, ainda por causa da carne, dessa propensão que nós temos para o pecado, ainda por causa desse sistema maligno do mundo, que oferece tantas possibilidades para que nós desobedeçamos a Deus, e do diabo, infelizmente, por causa dessa batalha que nós temos com essas forças, nós ainda desobedecemos os mandamentos do Senhor. Mas o regenerado não considera o mandamento um peso, mas uma bênção. Porque ele sabe que o Deus que estabeleceu aquela lei sabe que é o melhor. Na verdade, o cristão ama a lei de Deus, ama os mandamentos de Deus. Salmo 119, versos 97 a 98. O salmista diz assim: nós não odiamos os mandamentos, eles não são peso. Nós devemos amar a lei de Deus, porque ela reflete quem Deus é e o seu amor por nós em estabelecer para que nós obedeçamos a Ele. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, os mandamentos. Como eu amo a tua lei. E como eu quero andar. E como eu quero obedecer a sua lei, a sua palavra, os mandamentos. Eu sei que, infelizmente, eu não obedeço sempre tudo. E quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vou ver que tem muita coisa para o Senhor tratar comigo de acordo com a sua palavra. Mas, Senhor, eu amo a tua lei, a tua palavra, porque o Senhor estabeleceu para o meu próprio bem. O problema nunca foi, um problema, entre aspas, nunca foi a lei de Deus, pois ela reflete quem Ele é. Romanos capítulo 7, versos 12, quando Paulo está falando da sua luta como cristão, que ele tinha: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço. Segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, o homem interior é o homem regenerado, eu tenho prazer, mas eu sei que eu não obedeço sempre a tudo. E essa luta faz parte da minha vida, do meu caminhar. Eu não estou falando para alguém lá fora, um judeu, não, eu estou falando para crentes em Cristo, como ele era. E aí então ele diz: o problema não está na lei, porque a lei, Romanos 7,12, a lei de Deus é santa, o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Não tem nada de errado nos mandamentos de Deus, não tem nenhum peso nos mandamentos de Deus. E como é triste que por vezes nós vamos aconselhar pessoas e que professam a Cristo, e aí, é claro, eu não tenho nenhum aconselhamento para dar que for fora da palavra de Deus, ainda que às vezes eu seja tentado a dizer minha percepção, aquilo que deve ser jogado fora. A minha base, a base do cristão é aconselhar de acordo com a lei, os mandamentos de Deus. Mas às vezes nós vamos... Você professa Cristo? Sim, eu creio em Jesus. E aí então, olha, nessa situação, a palavra de Deus diz isso. Mas aí aquele mesmo que professa Cristo fica bravo. Não, mas você não sabe a minha situação. Justifica. Ah, mas aí todo mundo faz. Ah, mas você também tem as suas coisas que você faz errado, não tem? Racionaliza o seu pecado. Nós fazemos isso, misericórdia. É como se o que Deus estabeleceu fosse algo ruim. Então, não, eu sei, a Bíblia diz isso, mas eu não quero. Eu creio em Jesus, mas eu quero continuar desobedecendo. Com isso, e alguns eu já vi, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu não estou feliz nessa realidade aqui, mas essa sua realidade é uma realidade de pecado. Mas eu não estou feliz. Não, então para você obedecer a palavra de Deus, você não vai ficar feliz. Então você vai desobedecer a palavra de Deus para ser feliz. E com isso rejeitam a palavra. E todos nós sabemos, alguém é feliz no pecado? Não. Não. Nosso Criador nos deu sua lei para o nosso bem. O irmão R.C. Sproul dizendo: a lei de Deus é um guia para nós. O salmista chama de lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A lei serve como uma lâmpada para nos mostrar onde devemos colocar nossos pés enquanto caminhamos. Ela nos mostra como não nos desviar para o caminho da destruição. Nesse aspecto, a lei, com sua luz, concede sabedoria a quem medita sobre ela. Como alguém, um pastor disse, a lei, os mandamentos de Deus trazem peso. Isso não é discurso só dele, há uma infinidade de pastores dizendo isso hoje. Irmãos, entendamos, a oposição
e a rejeição à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, entendamos isso, não tem nada de graça, de amor, de misericórdia. Quando alguém no pecado, está vivendo no pecado, e você não o confronta, sim, com graça, amor e misericórdia, e você disser, não, isso aí traz peso, viva como você quiser, você não está amando aquela pessoa, você não está demonstrando graça e misericórdia, você está levando aquela pessoa para o inferno. Viver na prática do pecado, em oposição à palavra, conduz pessoas à condenação interna. Mas essas pessoas, com seus discursos, é o amor de Deus. Na verdade, aqueles que dizem isso, eles estão fazendo uma declaração aberta para uma vida no pecado. Só que aquele homem que disse isso não vai estar lá quando aquela pessoa começar a sofrer as consequências do seu pecado que ele apoiou para que ela andasse. Terceiro ponto, os mandamentos de Deus não mudam. Não, nós precisamos rever. Rever o quê? Deus não muda, Ele não é igual nós. Deus não muda, portanto a sua lei é imutável. Mas aí você diz, mas e as leis cerimoniais que Deus deu? Você mesmo já disse que não são mais necessárias, mas isso não significa que Deus mudou. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas não mostram que Deus mudou. Sim, hoje nós não fazemos mais sacrifícios de animais como Deus mandou em sua lei. Hoje nós não deixamos mais, nós não vamos deixar de comer determinado tipo de comida como Deus ordenou no Antigo Testamento. Nós não temos mais um templo, um lugar sagrado onde Deus se manifesta. Nós não temos mais dias de festas como Deus estabeleceu no Antigo Testamento, ou sábados como lei. Mas essas leis específicas não foram canceladas, nem Deus mudou. Elas foram cumpridas em Cristo. Cristo cumpriu. Eram sombras da realidade. Cristo veio, Ele não anulou. Olha o que Ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, versos 17 a 18. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Ele não vai mudar a lei, porque Ele é imutável, e a sua lei, por consequência, também é. Mas tem gente hoje querendo mudar, querendo dizer que o que Deus disse que é pecado na sua palavra, não é mais pecado. E além disso, com a exceção do quarto mandamento, eu coloquei aqui exceção entre aspas, o quarto mandamento do sábado como lei cerimonial, porque nós, ainda que não temos a guarda do sábado como uma lei cerimonial, nós vemos na igreja, toda a igreja, que ela tinha um dia para que se reunisse, o dia da ressurreição. A igreja se reunia todo domingo. Então, ainda que essa lei não esteja declarada no Novo Testamento, todos os 10 mandamentos estão várias vezes no Novo Testamento. Seja pelos apóstolos, seja por Jesus. Isso significa que Deus não muda, a sua lei moral não muda. E aqui eu peguei uns dados só para nós nos entendermos, não vamos ler o texto porque não dá tempo. Mas, por exemplo, não adorem outros deuses, nós vemos em 1 Coríntios, 1 Timóteo 2 e 5. Não façam ídolos, 1 João 5, 21. Há outros, tá?
Só peguei alguns. Não usem indevidamente o nome do Senhor, 1 Timóteo 6:1. Lembre-se do dia do sábado para o santificar, eu usei especificamente Hebreus 10:25. Não deixem de congregar como igreja. Honra teu pai e tua mãe, Efésios 6:1 e 2. Não matarás, Romanos 13:9, 1 Pedro 4:15. Não cometerás adultério, 1 Coríntios 6:9 e 10. Não furtarás, Efésios 4:28. Não darás falso testemunho, Apocalipse 21:8. Não cobiçarás, Colossenses 3:5. Todos os mandamentos do Antigo Testamento, da lei moral, estão no Novo Testamento. Isso é óbvio que mostra que Deus não muda a sua lei. Sim, no Novo Testamento, o adultério não é mais punido com a morte, mas não houve uma mudança de que o adultério agora não é mais pecado. Havia uma realidade de um Estado criado por Deus, onde Deus estabelece as suas leis, e isso deveria nos fazer pensar. Falso profeta, no Antigo Testamento, sabe como ele pagava? Morte. Imagina quantos não morreriam hoje. Deus não diminuiu o seu padrão. Tanto que, o que vai acontecer com os adúlteros que não se arrependem hoje? Eles não vão ser mortos pela lei de Deus, mas eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Qual é pior? Não, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Nós temos Jesus. Pois é, mas é Jesus que disse isso. Para não temer aquele que mata o corpo, mas que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo e enxofre, corpo e alma. Jesus. Sim, é verdade que existem os libertinos que distorcem a graça de Deus, negando a sua lei. Mas há também os que, por vezes, não compreendem a relação da graça de Deus e da lei dele. Você está dizendo, então, que eu preciso obedecer para ser salvo? O quarto ponto é: os mandamentos de Deus não salvam. Nunca tiveram esse propósito. Nunca tiveram o propósito de salvar ninguém. E esse é sem dúvida, um dos fundamentos da verdadeira fé em Cristo. Por isso que nós somos categóricos em ser, quando alguém coloca é Jesus mais alguma coisa, é amaldiçoado. Os católicos romanos chamam a igreja protestante de anátema, mas o anátema são eles, porque eles acrescentam a graça. Quem está dizendo isso? Paulo disse isso. Então nós não somos salvos por guardar os mandamentos de Deus. A lei de Deus nunca teve o propósito de salvar ninguém, porque muito antes de tudo, para salvar pecadores, Deus já estabeleceu o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Qual a solução para o pecado? Cristo. Mas por que ele deu a lei? Nós vamos ver. Nós já vimos, Deus deu a sua lei que mostra quem Ele é, por amor a nós, para nos limitar, para que nós sejamos, se nós obedecermos, sejamos tratados por Ele. Mas ela nunca salvou ninguém. Aquela ideia, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, não existe isso na Bíblia. E é isso que a palavra diz, Romanos capítulo 3, versos 19 a 22. Olha o que a palavra e Paulo está dizendo aqui sobre a lei e de como ela não salva ninguém, nem nunca salvou. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, os mandamentos de Deus ordenam, aos que vivem na lei o diz. Para quê, Paulo?
para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Para que tem a lei? Outro propósito. Para mostrar para mim e para você que nós somos o quê? Pecadores. A lei é um espelho. Não, eu vou lá, vou obedecer tudo. Não consigo obedecer nada. Nós não obedecemos nenhum dos 10 mandamentos. Como Deus exige, nenhum dos 10 mandamentos. Então a lei serve para nos mostrar e calar a nossa boca. Ou seja, eu não vou chegar diante de Deus e falar, Deus, eu obedeci isso, obedeci aquilo. Não, eu vou ficar com a boca fechada, porque diante da tua palavra eu não consigo obedecer. E então todo mundo seja culpável perante Deus. E aí então Paulo chega a uma conclusão óbvia, visto que ninguém será justificado, tornado justo diante dele, Deus, pelas obras da lei, por obedecer os mandamentos de Deus. Porque, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, quanto mais eu medito na Escritura, mais eu vejo que aquele padrão é inatingível para mim. E eu não vou dizer assim, como cristão, jamais vou dizer, não, isso aí não dá mesmo, vou viver, não. Eu quero pela graça viver. Mas eu sei que eu não vou atingir o padrão de Deus. E aí então ele mostra como alguém é justificado. Mas agora, sem lei, e aqui é onde os libertinos... Está vendo? Não tem mais lei. Você pode, se você crê em Jesus, faça o que você quiser da sua vida. Mas não é isso que o texto diz em nenhum lugar na Bíblia. Sem lei, ou seja, sem eu me justificar diante de Deus pela obediência, porque eu não posso... Sem lei se manifestou a justiça de Deus, porque Deus exige justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lembra? Tudo que está escrito no Antigo Testamento apontando para Cristo. Justiça de Deus. Mas como é que eu recebo essa justiça, já que eu não posso obedecer? E agora? Se você crer em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então ninguém vai ser salvo por guardar a lei, porque não há condição menor de guardar a lei. Nós somos salvos, justificados pela fé em Cristo. Lembra do texto de Gálatas que nós vimos há pouco? Até que viesse o descendente, vamos voltar lá, Gálatas capítulo 3, versos 23 a 26. Paulo está enfatizando isso, mostrando que a lei também tinha esse propósito, apontar para Cristo. E era um dos propósitos centrais. Eu estou falando de vários, hein? A lei era para mostrar... E agora, Deus, porque o Senhor estabeleceu a sua lei é o melhor para mim, ela é boa, ela é santa, ela reflete seu caráter, e que eu devo obedecer, mas Deus, eu não consigo obedecer, e eu sei que o Senhor exige perfeição. Se eu tropeçar em um ponto só, eu sou culpado de todos os outros, e agora meu estado é de desespero. Espera aí, porque a minha lei vai te mostrar isso, e aí, por meio dela, eu vou te mostrar quem pode salvá-lo. E é o que Paulo diz aqui. Antes que viesse a fé em Cristo, estávamos sob a tutela da lei, debaixo da condenação da lei, e nela encerrados, lembra? Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira então que a lei nos serviu de aio, de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A única forma que alguém pode ser tornado justo diante de Deus é pela fé em Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é filho de Deus por guardar, obedecer a lei de Deus. É filho por crer no que Cristo fez. E isso é inegociável. Agora, isso não significa que os cristãos não têm mais nenhuma relação com os mandamentos de Deus. Afinal, os regenerados são aqueles que têm Cristo habitando neles. Não é verdade? Se você crê em Cristo, Cristo é a sua vida. Cristo habita em você. Olha o que Paulo diz, Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. E eu já vi gente decorando esse versículo, vivendo no pecado.
Diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você creu em Cristo, você creu no que Ele fez, então você foi crucificado com Ele. E agora Cristo vive em você. E aí ele continua. E esse viver, como eu vivo agora no dia a dia aqui, que eu tenho agora na carne, nesse corpo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, agora que eu fui justificado pela graça mediante a fé em Cristo, Cristo habita em mim. Então, sim, eu não estou mais debaixo da lei, sim, mas debaixo da graça. Cristo é a minha vida. E não somente isso, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 a 17. Nós temos agora somos morada do Espírito, a habitação do Espírito Santo. Santo é separado do pecado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 a 17. Não sabeis, ele está falando para cristãos, se você crê, isso é para nós. Gálatas 2, nós acabamos de ler, é para quem crê no Evangelho. Você não sabe que é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? O Espírito de Deus habita em nós que somos cristãos, individualmente e como igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele está falando, o destruir aqui é vida na prática do pecado. Agora, a pergunta é o seguinte: se Cristo vive em mim e o Espírito Santo habita em mim, como essa vida se manifesta? Qual é o padrão moral e comportamental dessa vida? Onde que está? No que você acha? Não, Cristo é minha vida, mas esse texto aqui, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu aceito. Isso aqui eu não concordo, não. Então, isso aqui, quem é o padrão? Quem é o padrão para a sua vida, para a vida de Cristo em você? O que você acha? Lembra, para deixar claro, ninguém é justificado pela lei. Mas o verdadeiro justificado, e usando as palavras do pastor, é aquele que foi salvo. Do quê? Do pecado. É aquele que foi resgatado. Do quê? Do pecado. É aquele que foi liberto. Do quê? Do pecado. É aquele que tem uma vida transformada. Do quê? Do pecado. Quem estabelece o que é pecado ou não? Quem estabelece quais os mandamentos que devem ser seguidos ou não? A questão é, eu tenho Jesus e o Espírito Santo habitando em mim. Isso, eu continuo vivendo na prática do pecado, não tem nada a ver com o que Deus manda? Pois é, mas tem gente que diz isso. Aliás, teve gente que disse isso para Paulo. Pecaremos, pois, para que a graça de Deus aumente? De modo algum. Como nós que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo nele. Então isso não é novo, isso tem 2000 anos. Essa questão nos leva ao quinto ponto. Os mandamentos de Deus não justificam, mas o justificado anda em santidade, de acordo com o quê? Com os mandamentos de Deus. Ou é você? Mas o Senhor não disse que Ele escreveria as suas leis nos nossos corações? Sim. Mas para você examinar se a lei que você está no seu coração é verdadeira ou não, você vai ver com base no quê? No seu coração? Nos resquícios do seu e do meu coração que são desesperadamente corruptos e enganosos?
Não, deixa eu examinar meu coração nessa situação aqui. Não, eu não tenho peso. Não, eu me sinto bem. Eu estou feliz aqui. Então, é isso? É claro que não. Tudo deve passar pelo crivo da lei, da palavra de Deus. E quando eu falo lei, da palavra de Deus como um todo. Olha o que o salmista, novamente o Salmo 119, que é maravilhoso, falando da palavra de Deus. Versos 9 a 12, ele está nos instruindo então. Como é que Cristo vive em mim? Como o Espírito Santo habita em mim? Como eu vejo isso na prática? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, Senhor. E é claro que não só para o jovem, mas para qualquer um de nós. De todo o coração te busquei. Olha do coração. Mas como é que eu busco de coração? Na palavra. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Não é um ímpio que está falando aqui. Não, eu não quero saber dos teus mandamentos, Deus, porque eles são um peso para mim. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Pelo contrário, guardo no coração, no ser dele, o coração, o ser como um todo, as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, e ensina-me os teus preceitos. Como é que eu vou andar? Cristo se manifesta em mim, o Espírito Santo se manifesta em mim, de acordo com o que Ele, Deus Trino, estabeleceu na sua palavra, na sua lei, e que nós devemos amar. Portanto, o padrão, o modelo, a base, a referência, a minha experiência com Jesus, na prática, acontece se eu, conhecendo Jesus, obedecer o que Jesus estabelece. É a sua palavra, são os seus mandamentos, são as suas palavras que nós lemos. Ou seja, o que Deus estabelece nas Escrituras para nós. Os mandamentos não salvam, mas um salvo vai viver, e a vida de Cristo e Espírito em nós vive como? De acordo com o que Deus estabelece em sua palavra, os seus mandamentos. E o sexto e último ponto, a experiência com Jesus, né? Os mandamentos trazem peso, mas olha o que Jesus disse e o Augusto trouxe. Quem ama Jesus, obedece os mandamentos de Deus. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. A minha experiência é com Jesus, mas os mandamentos de Deus trazem peso. Tem alguém que está errado aqui, e não é Jesus. Tem alguém que está errado na sua afirmação, e não é o Cristo. Somente quem creu no Evangelho, e é isso que você precisa saber, porque se você não crê no Evangelho, você vai sempre estar confundindo isso. A Bíblia diz que Deus criou esse universo de maneira maravilhosa, perfeito. Tudo era muito bom. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e deu a eles uma ordem, um mandamento. Eles eram perfeitos, não tinham pecado, não tinha morte, não tinha dor, não tinha nada. Eles tinham um relacionamento com Deus. Mas eles decidiram por seu livre arbítrio, pecar contra Deus. Naquele momento entrou o pecado. Logo após, mais uma evidência de que a lei nunca salvou, logo após Gênesis 3,15, a entrada do pecado, Deus já anuncia, e nós estávamos tratando isso com as crianças na escola, como é que Deus vai vencer o pecado? Ele vai pisar na cabeça da serpente. Quem pisou? Jesus.
Logo após a entrada do primeiro pecado, a solução é Cristo. E Deus então estabelece os seus mandamentos para mostrar como nós vimos que somos pecadores, que nós estamos longe do caráter dele, que nós não conseguimos obedecer por nós mesmos. E nesse estado de pecado não havia outra possibilidade, como nunca houve, antes mesmo de existir tudo, ele mandou Jesus. Jesus é Deus, ele estabeleceu as suas leis no Antigo Testamento. E ele veio e cumpriu totalmente toda a lei que ele estabeleceu. Porque Deus não pode abrir mão de nada. Deus não vai dizer, isso eu deixo para lá. Não, eu exijo perfeição. Mas como ninguém pode ser perfeito, eu vou lá. E Jesus veio e cumpriu toda a lei. E de modo cabal, ele morre naquela cruz como cumprimento. Porque quando os pecadores pecavam, o que eles tinham que fazer? Um sacrifício. Aí ele vem e fala assim, eu vou fazer um sacrifício de uma vez por todas. E ele faz o seu sacrifício na cruz. Ele morre por pecadores, derrama o seu sangue para nos purificar da infinidade de pecados que eu e vocês não temos a menor ideia de quão pecadores nós somos. E ele nos crucifica no seu corpo na cruz, para na sua ressurreição nos dar uma nova vida. Todos aqueles que creem nisso se arrependem de seus pecados. Todos aqueles que nele creem agora querem viver por amor, para a glória dele, e por amor a ele querem obedecê-lo. Você e eu vamos obedecer plenamente? É triste dizer isso, nesse mundo, nunca. Mas nós não vamos dizer tudo bem para o pecado. Nunca também. Nós vamos lutar, às vezes sim, nós vamos justificar, nós vamos racionalizar, nós vamos colocar a culpa no outro, mas se o Espírito de Deus habita em nós, ele vai falar, Marco, você pecou, reconheça e se arrependa. Somente quem crê no Evangelho pode, de verdade, entender o papel da lei. Só quem creu no Evangelho entende o papel da lei. O legalista vai falar, tem que fazer. O libertino vai falar, pode viver do jeito que você quiser. Nenhum dos dois creu no Evangelho. Agora, quem creu no Evangelho entende. Só quem creu no Evangelho ama a lei. O legalista leva como peso, eu tenho que fazer. O libertino eu não quero nem saber. Aquele que crê ama a lei, ainda que saiba que quando desobedece, entristece o seu Senhor. Mas ele ama. Senhor, o Senhor me corrige, eu corrijo o meu filho, porque eu amo meu filho. E de maneira imperfeita, eu faço isso com meu filho. O meu pai me corrige com a sua lei porque ele me ama. E só em Cristo, e quem creu no Evangelho, pode obedecer. Só quem creu em Cristo pode obedecer de maneira agradável a Deus. Porque senão é legalismo, religiosidade, justiça própria. Quando eu e vocês, pela graça de Deus, obedecemos, nós, Senhor, te damos graças, porque foi a sua graça que me capacitou a obedecer aquilo que o Senhor estabelece. Se nós amamos a Jesus, nós devemos obedecer. O que a gente podia aplicar, irmãos? Primeiro, e aqui um ponto importante, o padrão da verdadeira santidade é a lei de Deus, nem mais, nem menos. Isso é muito importante. É o que Deus estabeleceu em sua palavra, nem mais, nem menos. Nós, não é retórica de palanque, nós estamos sujeitos a acrescer ou a tirar algo da lei. Não, o padrão de Deus é a sua santa palavra, inerrante, infalível. Toda a nossa regra de fé e prática é só a palavra. Então nós devemos cuidar disso. Nós, como ministério, presbitério, nós conversamos sobre isso. Misericórdia, nós colocarmos algo além do que Deus estabelece.
ou tirarmos algo que Deus estabelece. E o segundo ponto, e é para todos nós, eu e vocês que cremos no Evangelho, não temos naturalmente a condição de obedecer nada. Mas Deus não quer que nós façamos na nossa condição natural. Por isso Ele enviou o Seu Filho. Por isso agora nós temos Cristo habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então eu posso, Senhor, a Tua palavra diz isso. Eu não consigo, eu não tenho força em mim, mas a Tua palavra diz que o Senhor que me justificou é o mesmo que me capacita. Senhor, em Sua graça, me dê vitória sobre esse pecado. Me capacite por amor ao Senhor, a obedecer o que a Sua palavra diz. Por amor ao Senhor. Que o Senhor faça isso, irmãos, na nossa vida.